Bom dia! E aí, tudo bem, meus amores? Bom dia, meus príncipes, bom dia, minhas princesas. Olha lá, tia Mazé aqui para gravar mais uma aula para vocês. E a nossa aula de hoje é de geografia. Nós vamos pegar, o livro novo que eu mandei para vocês aí. Vocês já estão em mãos, tá certo? Para assistir a aula. É um livro do terceiro bimestre, tá certo? Vamos agradecer a Deus, né? Conseguimos terminar com sucesso o primeiro bimestre, o segundo bimestre e agora vamos começar o terceiro bimestre, tá certo? Mas antes da gente começar o nosso terceiro bimestre, que é o nosso livro, a nossa aula de hoje, nossa primeira aula de geografia, vamos falar com Deus, tá certo? Vamos agradecer ao Papai do Céu, tá certo? E prestem atenção na oração, com muito cuidado, faça com amor, faça com carinho, com fé, que o Papai do Céu vai lhe atender, tá certo? Vamos lá, todo mundo em posição de oração para falar com o Papai do Céu, tá certo? Vamos lá, Obrigado, meu Pai, pelo dia de hoje. Ajudai-me nos estudos sobre minha inteligência, para que eu possa aprender e guardar na minha memória os ensinamentos da minha professora. Fazei que eu possa dar alegria ao papai, à mamãe e à minha professora. Pai do céu, não permita que eu faça coisas erradas. Amém? Vamos lá, falamos agora com o Papai do Céu, para ele ajudar você a aprender, porque as aulas você aprende não é só para você responder a atividade do livro, fazer a prova na hora da prova, não, você lembrar não. Você tem que aprender para vida, as situações que você vai viver no seu dia a dia. Porque você aprender nesse conteúdo hoje, quando você estiver grande, você vai precisar dele. E é muito importante essas aulas, você assistir a aula, prestar atenção, ficar em um lugar que fica só você e a tia Mazé, você assistindo a aula, tá certo? Para você aprender, porque esse conteúdo você está assistindo agora, mas você pode precisar dele quando você estiver grande. Então, o tempo passa e se você não prestar atenção, você não vai saber lidar com a situação que possa pedir sobre esse conteúdo. Por que a tia Mazé fez esse conteúdo? Pedindo a Deus para ele abrir a mente de vocês, para vocês guardar na mente de vocês. Por quê? Porque ele está direcionado ao nosso conteúdo de hoje. Abra um livro na página 232, tá certo? Por quê? Porque o conteúdo fala sobre o tempo e a paisagem. Fala sobre o tempo e a paisagem. O tempo, ele não para, não é? Vocês sabem que a gente mora no planeta Terra e ele fica sempre em movimento. Ele não para. É igual o relógio. O relógio não para. Só para quando acaba a bateria, mas quando coloca ele, volta a trabalhar. E a paisagem também, ela não para. Ela muda no decorrer do tempo. Por isso que temos que prestar atenção, tá certo? A nossa aula de hoje é sobre o tempo e a paisagem, certo? Olha, essa imagem aí, ela pode estar nesse tempo aí, ela tá dessa forma. Futuramente, ela vai ser modificada com a ação do tempo e com a ação do homem. Essa paisagem muda, tá certo? E aqui, os lugares e a paisagem. Seria correto afirmar que os lugares se transformam ao longo
muda o tempo? É correto afirmar? Será? Sim, é correto afirmar sim, ele muda, tá certo? Como podemos perceber isso? Como é que a gente pode perceber isso? Através de fotografia, através da nossa memória, que a gente pode puxar na memória. Ah, antes era assim, depois modificou. Você pode ver que a paisagem mudou, certo? Alguém sabe me dizer que lugar é esse daí, dessa paisagem que a tia colocou aí? Alguém sabe me informar quem é? Ou onde é esse lugar? Não sabem? Que história é essa? Pois eu vou dizer para vocês. Vocês conhecem esse lugar. Você conhece esse lugar. Por que você não está lembrando desse lugar? Porque essa imagem não é uma imagem atual. É uma imagem bem antiga. Tá certo? É por isso que você não lembra. Por isso que temos que puxar na nossa memória. Essa imagem é a imagem do cais, é a imagem do cais do porto, daqui da nossa cidade. É uma imagem bem antiga. Hoje em dia você vai lá e você vê que ela tá totalmente diferente. Tá certo? O que faz um lugar mudar com o passar do tempo? O que é? Outra pergunta. O que é que faz mudar com o passar do tempo? Com as ações climáticas que ela muda, com a ação do homem que eu já falei, ela muda a paisagem. Tá certo? Aqui tem uma frase assim, eu vou ler, ó. As transformações nos lugares possuem uma temporalidade. Tem o tempo dela. Algumas delas podem ocorrer rapidamente, enquanto outras podem demorar décadas ou séculos. Aqui na nossa cidade teve um exemplo bem recente, que foi sobre o casarão que desmoronou outro dia. As pessoas não cuidaram daquele lugar, ele era bem antigo mesmo. As pessoas não cuidaram daquele local e ele foi se destruindo aos poucos, e com o passar do tempo aconteceu dele cair. Por isso que temos que cuidar. As transformações, ele pode acontecer rápida e devagar. Com isso, depende da ação que nós vamos lidar com determinado local. Aqui tem mais imagem para vocês. Alguns exemplos de nossa cidade que mudaram com o passar do tempo. Vocês estão vendo aí? Vocês já conheceram, né? Vocês conheceram. Se eu mostrasse essa primeira imagem aqui do lado esquerdo, vocês não iam lembrar muito bem. Mas como eu botei essa outra imagem já atual, vocês já conheceram, ó, rapidinho, não foi? Certo. Aí é a matriz de São Pedro de Alcântara, da cidade de Floriano. Essas duas imagens aí, vou deixar aqui mesmo. Essas duas imagens que vocês estão vendo é a imagem da mesma igreja, da mesma matriz. Só que ela tá uma em um tempo e a outra em outro tempo. E com a ação do tempo, ela foi se modificando. As pessoas foram cuidando desse ambiente aí e ela foi se transformando. Hoje ela está aí com essa imagem linda e maravilhosa. Nessa outra imagem, esse tempo aí, ela também era bonita. Só que com a inteligência do homem, ele foi aperfeiçoando cada vez mais e deixou a igreja de São Pedro de Alcântara dessa forma.
No decorrer do tempo, com o passar do tempo, ela pode ocorrer transformações, ela pode sofrer transformações, o homem pode modificar ela, entendeu? É isso. Aqui tem outra imagem, vocês conhecem também essa imagem, conhecem? Conhecem, vocês já passaram em frente, vocês já entraram nesse local, certo? Aí, essas duas imagens é do mesmo lugar, é do Espaço Cultural Maria Bonita. É o teatro da nossa cidade. Aí fica o teatro, certo? Vocês já devem ter ido lá assistir alguma peça teatral. Vocês já viram quando vocês foram lá no cais, vocês já viram essa imagem, tá certo? Então, ela sofreu transformações. A estrutura física continua, a fachada dela aí, vocês estão vendo que parece que é do mesmo formato, não é? Só mudou algumas coisas, as cores mudou, não foi? Porque aí é um patrimônio cultural. Você não pode mudar tanto a estrutura dela, porque ela foi criada desde o começo da cidade de Floriano. Então, o patrimônio cultural, você vai só dando os retoques para ele continuar com aquela mesma estrutura e ele ser um ponto histórico, um ponto turístico da nossa cidade. Então, a paisagem mudou no decorrer do tempo, certo? Existem outros pontos que vocês podem ver, são infinitos os lugares, como aqui diz, tenho certeza que vocês já presenciaram grandes mudanças também perto da casa de vocês já viram casas que foram modificadas do lado da casa da sua casa, ou até a sua casa mesmo. Quando você era pequenininho, a sua casa era de um jeito, agora que você já tá uma moça, tá um rapaz, a sua casa pode ter outra estrutura, passou por reformas, então mudou a paisagem. Então é isso que é sobre que nós estamos falando sobre paisagem e o tempo, porque o tempo muda a paisagem, tá certo? E a paisagem ela é mudada no decorrer do tempo, vice-versa, uma muda a outra, tá certo? E nós vamos falar agora, continuar falando, olha, presta atenção. As paisagens no tempo e no espaço. Alguém lembra o conceito de paisagem? Vocês sabem me dizer o que é o conceito de paisagem? Vocês podem dizer, tia, a senhora falou paisagem, eu pensei que fosse só plantas, falar sobre só plantas. Não, não é. Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança é paisagem. Então, tudo que eu posso ver é paisagem, não é só plantas. Não apenas formada de volume, mas também de cores, odores, movimento e sons e etc. Tá certo? Aí é uma frase do Milton Santos. Ele descreveu sobre paisagem assim, tá certo? E para realizar uma leitura geográfica da paisagem, é necessário diferenciar seu elemento de acordo com sua característica. E, se possível, reconhecer as transformações ocorridas na paisagem, bem como os fatores envolvidos nessa mudança. Por que a tia colocou essa frase aí? Porque eu falei que a paisagem muda no decorrer do tempo, não é? E eu preciso da ação climática para poder mudar a variação da paisagem, ter a variação, ter a mudança. Eu posso mudar, o clima pode, a paisagem do clima, ele varia. Entendeu? O tempo ele muda no decorrer do seu dia. De manhã pode estar de uma forma, à tarde
tarde outra, à noite já de outra forma. Então, ele muda no decorrer do tempo, ele vai mudando a paisagem. O dia vai mudando a sua paisagem, dependendo da ação climática que ele está sofrendo naquele momento, tá certo? E aqui, o tempo refere-se às condições do ar atmosférico, podendo variar de um dia para outro ou mesmo em diferentes períodos do dia. Ele pode amanhecer, como amanheceu hoje, lindo, radiante, o sol bem brilhante, não é? Tá aí. Daqui a pouco ele pode mudar, pode já ir diminuindo o seu brilho. O sol pode ir diminuindo o seu brilho, já pode ir mudando o clima. Quando for mais tarde, pode já ficar de manhã, ele pode estar parcialmente nublado ou com o sol, mas no sol quente, bem radiante. Quando for assim umas 9 horas, ele pode já estar parcialmente nublado. Pode sim. Dependendo da ação climática da atmosfera, ele muda com frequência, o tempo muda. Agora, nesse período aqui, não, na nossa cidade tá sempre, calor, né? Tá sempre estável, sempre o sol bem radiante, bem quente mesmo, não é? Mas existem outras cidades aí afora que você vê nos telejornais, passando na televisão, falando, hoje o clima está tal, vai ter chuva daqui a pouco, começa aquele sol brilhante, quando você dá fé, cai aquela chuva maravilhosa. Então, o clima muda no decorrer do seu dia, tá certo? E com isso, quando o dia está claro, dizemos que o tempo está bom. Quando as nuvens estão escuras e baixas, dizemos que o tempo está nublado, né? Que ele mudou de ação, né? Então, essa variação acontece por causa das diferentes condições do tempo, tá certo? Aí você vê nessas imagens aí que eu coloquei para vocês. Tina, vamos estudar as estações do ano? Calma, tá bom? Calma. Olha, dependendo do lugar, o tempo varia. Também de acordo com as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno, certo? Vocês sabem que existe o período. São 4 estações no ano. A Terra ela tem aquele movimento. O de rotação para durar o dia, gera o dia e a noite, não é? E o de translação é para dar origem às estações do ano, as 4 estações do ano, que é a inverno, primavera, verão e outono, certo? E ela muda no decorrer do tempo. Por que o ano tem 4 estações? Porque ele muda com a atmosfera. A atmosfera ela está sempre em mudança. Então, existe o período para cada estação. Nós já estudamos. É o período que vai de tão a tanto tempo, certo? Nós já estudamos. Vocês lembram? Que ela muda. Então, quando tem período que está no inverno, que outro está no verão, existe os meses de 2 a 3 meses, passa uma estação, depois já começa a mudar para outra estação, e assim vai no decorrer do ano mudando a paisagem da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, não é? O tempo está sempre mudando, podendo fazer calor, como está hoje, bastante calor mesmo. Hoje está fazendo, tá com umas 2 semanas mesmo que o calor tá bem forte mesmo.
Pode fazer frio, tá com bastante tempo que a tia sentiu um frio aqui na nossa cidade, não é? Tá com bastante tempo, só calor mesmo. Pode chover, chuva também, tá com um pouquinho de tempo que a gente viu uma chuva aqui na nossa cidade, não é? Ou pode ventar, venta, mas esses dias até que parou mais o vento. Uns dias aí atrás estava ventando bastante, mas esses 2 dias o vento tá bem calmo, tá parado o clima. Então ele muda. E para que você não você saia de acordo com o clima? Que tem cidade aí fora, eu vejo mesmo, converso com outras pessoas de fora, elas falam: hoje o sol amanheceu bem quente. Quando dá fé, ela manda mensagem: já está chovendo. Então, para você não sair desprevenido, você saber como é que vai estar o clima, você vê a previsão do tempo. Veja a previsão do tempo, que é importante você olhar todos os dias, você saber como é que vai estar o tempo. Mesmo que a gente diz uma coisa, né? Mas o pai lá de cima é quem sabe, certo? Então, a gente vê, a gente pensa que vai chover, coloca aquela roupa de chuva, pega uma capa, pega um guarda-chuva, e você vê que não, aí tá lá na previsão dizendo que vai chover. Pode ser que não chova, que não caia a chuva, não é? Mas você viu a previsão, é bom se prevenir. Você viu, vai fazer sol, pega aquele casaco, passa protetor na pele para você não queimar a pele. Tá certo? Então veja a previsão do tempo, como é que está o tempo hoje, no seu celular ou na televisão. Você pode ver a previsão do tempo, que os noticiários, eles dão essas informações pra gente na TV, no rádio, eles anunciam como é que vai estar o tempo hoje, aqui mostra o local que vai chover, que vai fazer sol. Tá certo? A previsão do tempo, ela nos possibilita o quê? Registrar o dia, o momento concreto que vai acontecer, aquela hora que vai cair aquela chuva, se for chover, a previsão do tempo. Os meteorologistas, eles passam essas informações corretas para você estar ligado, atento, onde é que vai chover, tá certo? Se ela vai ser de fraca, se ela vai ser forte, o local exato que vai cair aquela chuva, tá certo? Então, ver a previsão do tempo todos os dias quando você sair de casa, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham entendido, guardado na memória de vocês, tá certo? Para futuramente você usar, tá ok? E respondam as atividades corretinho, certinho, tá certo? Cuidado com as letras minúsculas no enunciado da pergunta. Tá bom, meus amores? Qualquer coisa, veja de novo a aula, assista novamente a aula ou então pode mandar mensagem dizendo: tia, tira uma dúvida que eu tô tendo. Eu vou, na hora que eu tiver tempo, se eu não responder na hora, mas na hora que eu tiver um tempinho, eu respondo, tiro a sua dúvida. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. A tia Mazé está com muita saudade de vocês, tá certo? Aquela vontade daquele cheirinho bem gostoso quando a tia Mazé chegava aqui de manhã, que já tinha uns 2 ou 3 alunos esperando a tia Mazé, ou então não tinha nenhum, e a tia Mazé ficava esperando vocês aqui na porta da sala para dar aquele abraço, dar aquele bom dia gostoso, tá certo? Então, fiquem com Deus
e estudem, tá certo? Para que vocês sejam uns alunos nota 10, tá certo? Ó, beijos e fiquem em casa, se cuidem, tá certo?